Guelfos e gibelinos, tentativa crítica sobre a atual polêmica literária Guelfos e gibelinos, tentativa crítica sobre a atual polêmica literária por Ea Vidal, Lisboa, livraria de Antônio Maria Pereira, 50 Rua Augusta, 52.866. Guelfos e gibelinos, tentativa crítica sobre a atual polêmica literária por Ea Vidal, Lisboa, livraria de Antônio Maria Pereira, 50 Rua Augusta, 52.866. Lisboa, TYP de Souza Neves, Rua do Caldeira, 17. E assistimos, há muito, a uma travada peleja entre guelfos e gibelinos, quer dizer, entre brancos e negros, entre os homens da claridade e os do entenebrecimento. O que ao princípio se assemelhava a uma contenda de alecrim e manjerona, contenda em que de um lado pleiteava de Jeovás as excelências de aquela planta, e do outro de Foas proclamava as virtudes de este outra, transformou-se no correr dos tempos em uma batalha renhida, aqui, por desgraça, não tem faltado as chufas que nada provam, nem os insultos que nada vencem. Antes das coisas terem chegado a este ponto malfadado, escrevia eu o seguinte: essa polêmica literária, que de dia para dia cresce, converter-se-á em verdadeira revolta, e, se eu não me engano, terminará por uma luta cruenta e decisiva, onde se hão de gladiar os homens do cormentalismo com os austeros contempladores do infinito. A profecia realizou-se finalmente, a liça é já pequena para os contendores que descem a ela, e o ruído das armas perturba o sono e a digestão dos indiferentes. Deveria eu permanecer no meu retiro obscuro? Deveria contemplar em silêncio este duelo literário? Diz-me que não há consciência. Acima de estas agressões pequenas em que tanto uns como outros procuram derribar, quer uma reputação nascente, quer uma glória já feita, eu vejo a questão da arte, a questão dos princípios, a questão das tendências, questão que é necessário tratar no verdadeiro pé, sem nuvens de rancor que nos obscureçam o espírito. Pode a chamada escola Coimbra causar à literatura portuguesa os males que a escola marinesca ocasionou à italiana. As opiniões divergem, há terroristas que o afirmam, e há patriarcas que o contestam. Eu não vejo na seita de Coimbra, tal qual se nos apresenta agora, força bastante para depravar a arte, mas creio ao mesmo tempo que é dever de bom cidadão tomar o passo a qualquer que lhe invade a terra, para que os ignorantes não aclamem o intruso, e em vez de lhe envergarem a túnica do opróbrio, lhe atirem sobre os ombros a púrpura dos Sassaras. O que hoje é riacho, sem limpidez nem beleza, pode amanhã engrossar e converter-se em oceano. Depois, o erro, pregado com boa fé ou sem ela, incute-se e enraiza-se facilmente. Os falsos profetas medram e florescem sempre. Quando se lhes quer pôr travanco, a plebe furiosa congrega-se, apedreja o indiscreto, e vai mais reverente ainda beijar os pés do milagreiro. É a história de todos os tempos e de todos os povos. Este cair no abismo, este fugir da luz para as trevas, este negar a Deus para afirmar a Iblis, eis o que eu temo por agora. Segunda, digamos antes do tudo, e sobretudo, uma verdade. A escola de Coimbra existia há muito, a de Lisboa sabia-o, e nem esta nem aquela se provocavam. Ainda mais. Aparecerá entre nós um livro,
digno de menção pelos rasgos de talento que ostentava, e ao mesmo tempo digno de censura pelos seus não poucos deslates. Este livro era a visão dos tempos. A tal aparecimento reunirão-se os magnates, 5 perfilaram-se os admiradores, a crítica desbarretou-se, os minoristas da imprensa vieram assaralhopados, e de naveta em punho, botar incenso nos turíbulos, os círios arderão profusamente em volta de este Gênesis sacrosanto. A devoção dos fiéis crescia de ponto, o moço poeta repotreado na sua coroa olímpica deixava cair sobre as multidões boquiabertas um raio de luz da sua graça. Desde as quemaras douradas até as mansardas obscuras, desde o acadêmico até o noticiarista, desde o rico homem até o pobre diabo, ninguém via, ninguém pensava, ninguém falava em outro livro. Lisboa teve de abrir as suas válvulas de salvação, para não voarem astilhas em uma explosão de entusiasmo. Esta é que é a verdade. Tempos depois Teófilo Braga dava a lume outro poema. Apesar do supremo desprezo que a escola de Coimbra parece votar às frandulagens latinas, esse livro, seja dito entre parênteses, chamava-se Tempestades Sonoras. Tempestades sonoras. Os triunfos da véspera cresceram e dilataram-se, os desgraçados trovadores olisiponenses meteram as lairas debaixo do braço, e recolheram-se aos limbos da sua insuficiência microscópica. De que veio, pois, todo este reviramento? Porque se alçou de repente a guerra? Porque que Troia se esbraseia em chamas? Porque se gladiam os que de antes se abraçavam? Porque se entorna o fel sobre esses louros, entretecidos com tanto amor para coroar frontes que hoje se conspurcam? A carta do César Castilho escrita a propósito do poema da mocidade foi a faula caída sobre o baril de pólvora. A má vontade latente irrompeu furiosa, as labaredas do incêndio lamberam todos os diademas. Como farpadas línguas de serpentes para me servir de um belo verso do César Teófilo Braga. Começou a lide, trocaram-se os primeiros tiros, assestaram-se as bombardas, o padre Tejo levantou-se do seu leito resolvido a arrepelar as barbas do Mondego. Hoje estamos em plena conflagração. De que procedeu, portanto, este alvoroço? De um despeito pueril. A carta do César Castilho ferira de rosto o melindre de 2 mancebos, estes saíram a campo, e arremessaram as suas flechas contra o poeta dos ciúmes do bardo. Havia desacato em proceder de tal modo, 6 havia orgulho em suspeitar que 40 anos de um lavor literário que a posteridade tem de aquilatar imparcialmente, podiam cair esfacelados ante as injúrias e os apodos. Em torno do poeta juntaram-se, então, de momento, os que o tinham sempre aplaudido e respeitado, os arraiais desfraldaram as suas bandeiras, os fundibulários entraram na faina beligerante. O nome do César Castilho foi remexido e fariscado no folhetim e no panfleto, de uma e de outra banda o insulto gratuito e a frioleira xistosa tomaram o posto de honra. Os que deveriam ter saído, e feito ouvir a sua voz, em nome dos eternos princípios de bom senso, quando os horizontes literários haviam começado a enevoar-se, esses tinham acolhido com o ai ou triunfo nos lóbios, os que depois buscariam precipitar nas gemonias do desprezo. Eu, por mim, não sou coimbrão nem olisiponense,
não recebo santo nem senha para vir papear em raso, lamento os desvarios, e tremo pelo decaimento literário. Estas disputações de nomes e de pessoas não decidem nem esclarecem. Podia o César Castilho, como escritor, valer tão pouco quanto a figura o autor das oudas modernas, que estas nem por isso subiriam nem mais um furo na bitola da boa crítica. A questão, por agora, não consiste em dissecar as obras do César Castilho, em lhes fazer uma análise rigorosa, em as submeter a uma stricta química literária, para averiguar as doses de bem e de mal que elas encerram. A questão reduz-se em saber qual é o pensamento salutar, benéfico, grandioso, regenerador e depurativo que vai no lábaro destes campeadores famosos, qual o seu mote, o seu ficto, a sua aurora. A questão é saber se o ideal na arte significa apenas um revolutear de bugiarias teutônicas, se a humanidade se há de redimir sob as aspersões de Vico, ou se consta que a ciência nova tenha preparado os melhores cidadãos da República. A questão é provar que a suavidade, a singeleza, a graça, o lirismo no verso, devem de ser imolados à dureza, à infatuação e ao obscurecimento, que um soluço é ridículo ante o bravejar de um possesso, que as lágrimas de uma criança não valem o falerno das antisterias, que os anjos timam de cercear as asas para se ensambenitarem de filósofos. Eis o ponto, eis o campo, eis o assunto em resumo 7. Queimai toda essa literatura aprazível e deliciosa por onde o coração humano se tem espraiado em lautos séculos, fazei um alto de fé à vossa porta, não há semelhança do cura de Cervantes, para desbaste de parvoiçadas e de tronescas fantasmagorias, mas como o de Omar, para testemunho de horror às boas obras, aquentai-vos em volta de essa fogueira imensa, e quando das maiores glórias do espírito humano só restar o fumo e a cinza, levantei um altar a todos esses inovadores do subjetivo e da transcendência, e anunciai a redenção dos povos. Deixemos a filosofia nos seus recessos de meditação, sigamos a arte nos seus arrobes de entusiasmo. Para que despira a musa dos seus vios fluctuantes e imprensa-o em uma garnacha ponderosa. Cumpre acender no coração a chama dos nobres afectos, cumpre levar ao espírito o fogo das aspirações remontadas. O poeta é o sublime enviado do futuro, que vem preparar a geração de hoje para o amanhã grandioso e próspero. Como se relevantar e moralizar este ignorante enorme que se chama a humanidade? O que entende ela das vossas filosofias? De que lhe servem as vossas saraivadas germânicas? Cantei-lhe o amor, comovei-a até as lágrimas, impele-a até o sacrifício. Faz-se que tu voldras, que o importe. Pourvu que livrai soit content, pourvu que aloet sorte parfois de catástrofe enchantant, pourvu que o entan poeme tremble o azur réu desclares ou quiche, pourvu que brinder y semble bom ao enaide despetis oiso. Arritens compendiada em estas duas quadras toda a arte poética moderna. Não duvidareis de certo da autoridade do mestre, não o repelireis do vosso grêmio. Fazei o que vos aprouver, celebrai na estrofe o que vos agita, eternizai no himno o que vos inflama, mas sede humanos, naturas, inteligíveis, deixai que vos compreendam, deixai que nos vossos cantos se perceba uma nota desse murmúrio inefável,
que principia no frêmito da relva e que termina na música das esferas 8. Que novo sistema de poesia tendes em mente estatuir? Por que caminhos desconhecidos quereis agora levar a arte? Qual é a vossa coluna de fogo, é a inspiração ou a simbólica? Qual é o vosso modelo, Creuser ou o homem? Sacrificai ao povo, descei das abstrações e pousai nas realidades. Tendes isso por deslustre. Pensas que a poesia desce a certas almas para depois se erguer de elas em fragrâncias inúteis. Nunca, nunca, nunca. Elian forique fios de olera la fontaine merit laudes cruces. O poeta é o anjo do bem posto ao serviço da humanidade. Estilo diz estas palavras: desde todo o princípio o poeta serviu o homem. Orfeu ensinou o horror do assassínio, Hesíodo a agricultura, o divino Homero o heroísmo, e eu, depois de Homero, cantei Patroclo, para que todo o cidadão procure imitar os grandes homens. Afeiçoei ao nosso século esta máxima eterna: ensinai aos homens, não as subtilezas que vos prendem, mas o amor que gera a família e que alimenta a liberdade. Arritemos a missão de essa deusa de olhos esos e de tranças louras contra a qual vos rebelais acinte. Enquanto os vossos pensadores cavavam e alqueivavam a grande leira da ontologia, e ao cabo de uma noite perdida em cogitações misteriosas deixavam cair a fronte calva e extenuada sobre os ínfolios obscuros, enquanto elas discutiam o incompreensível, e atacavam de frente o desconhecido, à semelhança do pajem da balada que limpava a sombra de um cavalo com a sombra de uma escova, enquanto bracejavam furiosos, procurando rasgar as brumas que lhes encapotavam o espírito, ela, a deusa, a musa do idílio e da canção amorosa, do rompante bélico e da endeixa suave, ela, a inspiração, o anjo, atravessava o mundo radiante e carinhosa, alentando o fraco, abençoando o inocente, recebendo a prece da órfã para a elevar a Deus entre cânticos, amando, padecendo, trabalhando por todos, fazendo romper o sol da consolação e da esperança do seio do vasto mar das lágrimas humanas. Perguntei à Grécia antiga o que sabia ela da filosofia eleusiaca. Sócrates declarava não perceber Heráclito. Perguntei à própria Alemanha o que julga ela de Nove Herder ou de Schelling, responder-vos a pensativa, e como a Carlola de Werther Klopstock. Terceira, quererei eu dizer com isto que tenho a alta filosofia por inútil. Oxalá que o não suspeitem. Creio nos transcendentes como poderia crer nos alquimistas. Estes perseguem o absoluto sobre a terra, procuram a pedra filosofal e a panaceia universal, e encontram ao cabo de esta navegação nas sombras, o opio, o mercúrio, o zinco e o antimônio. Porque não há de a filosofia descobrir também verdades importantes, quando procura alucinada entrever os grandes segredos do abismo? Não, o que eu quero só é que a arte se manifeste, isenta de estas preocupações terríveis. A poesia é como a mocidade, alegre, entusiástica, expansiva, boa, amando a luz do céu e as flores da terra, brincando por entre as ramas flóridas, revendo-se nos lagos tranquilos, crendo, esperando, pensando no alvorecer que há de apontar talvez mais belo, nos botões das rosas que hão de desabrochar perfumados,
e balbuciando depois aqueles preces que lhe ensinaram no berço entre sorrisos e afagos. A poesia enfatuada e superlativa é a criança doutorona, que em vez de folgar discute, que se amezenda entre os velhos, que lenta engrossar a voz aflautada, e que, se não usa cabeleira é só com medo que o rapazio do bairro se lhe divirta com o rabicho. Deixemos lucubrar os filósofos e cantar os poetas, não queiramos ensinar os rouxinoes a psalmear o de profundis. Os que aparecem com a inspiração na fronte, passam, levados pelo sopro divino, deixando cair sobre a terra os germens que hão de fructificar mais tarde. Que lhes importa a elas toda essa algaravia de vocábulos? O que entenderiam dela? Oh, que admiráveis prelecções de cosmogonia deve fazer o Monte Branco! Como as estrelas hão de falar de Kepler e de Newton. E esta pobre da natureza, que há não sei quantos mil dezenos se veste de primaveras, a julgar que é grande coisa porque amadurece o trigo, porque enfolha as oliveras, porque desdobra os rios, porque inflama a aurora, e porque ensina os passarinhos a cheurear na copa das árvores. Tola, tola, que sabes tu das monadas? Que pensas do átomo? Que ideia formas da sinderese? E a transhumanação, e o simbolismo, e a ascese da via purgativa, e o palavreado, e Kant, e Fichte, e as ostras de Hamburgo. Que tens tu feito com os teus cantos? De que nos servem os teus perfumes? Vai longe o tempo em que os antios da poesia procuravam no teu seio a força e a vida, hoje, a nova escola, a que terraplenar e amanhar tudo, percorre o espaço, não cingida de festões de rosa, mas envolta em uma impenetrável neblina. Sejamos, todavia justos, a escola de Coimbra desce algumas vezes insensivelmente da sua peanha transcendental, e põe-se ao nível dos assuntos comezinhos. O seu melhor poeta, ou, para nos expressarmos com verdade, o seu e único poeta, não deixou de banda a musa que lhe segredava estes versos, se a visses à janela cuidando em seu bordado. Pudesses, como eu, vê-o de trás do cortinado. E se a janela, triste, vem por sua gaiola, se vem deitar ao piste no comedouro a rola. Ai rola, quem pudesse gozar os teus carinhos, que a vida me parece um tálamo de espinhos. Nada mais infantil nem mais gracioso, nada mais simples nem mais belo. Sente-se uma pessoa desafogar interiormente quando recita estes versos. Uma criança que deita ao piste a uma avezinha querida enche de aroma um idílio, Júpiter franzindo o sobrolho enche de majestade uma epopê. Um gesto, um sorriso colhido entre os lóbios, um volver 11 de olhos triste, a vermelhidão do pejo afogueando um semblante, eis a simplicidade e ao mesmo tempo a poesia. Dante nunca subiu tão alto como quando descreveu uma leitura entre dois amantes. Onde foi ele buscar o segredo de aqueles encantos, a singeleza de aqueles traços, a paixão de aquelas felas? Ensinou-lhes a filosofia ou o seu coração ardente? Vieram-lhe das profundezas da ciência ou de uma recordação de Beatriz? Noi leggevamo un giorno per diletto dei Lancelotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Quando chegardes àquele terceto assombroso de verdade e de candura, em que depois do primeiro beijo elas fecham para sempre o livro,
que é o giorno poi non vi leggemo avante abjurai a metafísica moderna, ou, se o não poder desfazer, e de então, novos Oedipus, decifrar o Rafael Maia Megisabialini que o poeta põe na boca de Nemrud. Quarta, deixemo-nos de distinções fúteis, de demarcações impossíveis, de banalidades pueris. Em literatura só pode haver uma escola da verdade. Ninguém inventa, ninguém inova, todos exprimem, todos modelam, todos traduzem, todos sublimam na forma. A humanidade é o solo imenso sobre que o poeta levanta os seus monumentos. Todos elas são feitos do mesmo bronze, todos elas transudam as mesmas claridades. No frontal de essas molas altíssimas o arquiteto grava o seu nome, imprime o seu cunho, chancela a sua obra, e deixa às gerações. O Penfian é de mármore como a catedral gótica, todavia, a simplicidade correta, esta os enredamentos e as laçarias caprichosas. De que diferentes espécies são feitos esses portentosos 12 edifícios que se chamam o livro de Job e a Ilíada? Não saem ambos da natureza. Não respiram o mesmo calor de afectos, não revelam o mesmo alevantamento de espírito. Em que se distinguem? O que os extrema? O que os separa? Depois da Ilíada não surge a Orestes. Depois de Job não aparece Shakespeare. O que divide ainda estes de aqueles? Helena é porventura uma inovação ou Clitemnestra um improviso? Job carpindo-se no muladar é acaso uma lição ou Hamlet é apenas um desvario? A originalidade na arte é a individualidade na forma. A poesia é tudo quanto é verdadeiro, simples e harmonioso. O grande problema de hoje é a produção do real no ideal, a pintura exata da humanidade alcançada por meio do engrandecimento do homem. Os verdadeiros poetas, os gênios, não inventam. São imensos, são múltiplices, têm o azul do céu e a escuridão da treva, o suspiro e o bramido, a alegria e o desespero, as flores e as rochas, a vida e a morte. Por isso Hugo os compara ao oceano. Quem inventa é Davenant, é Jerônimo Vaia, é Chapelain, é o padre de Saint-Louis. Os gênios são a verdade radiante, os mediocres são o artifício abstruso. A Magdaleneida é mais original que o Otelo, a heroína do reverendo Carmelita excede no descomunal das formas já trivial, a ramerraneira, a naturalíssima verdade de aquele eterno tipo de Desdemona. Que significa, pois, o entono com que felas no ideal? O que entendes por esta palavra? O lirismo apaixonado, o arrebatamento épico, a verdade esplendida, o incitamento à virtude, o amor da glória, o anjo saindo do homem, o bem santificando o belo. Não? O que hoje se adora, o que hoje se diviniza, é esse mesmo ídolo eterno do fetichismo literário Vishnu de inúmeras encarnações, que em todos os séculos tem tido o seu cortejo de banzos. Ideal, ideal, ouço eu bradar o coro dos lavitas que vão levando em peso a arca santa da moderna civilização. Ponham-se de banda esses arrulhos de pomba, aquentimos-se os fogões de além do Reno com toda essa farraparia inútil que principia no Cântico dos Cânticos e que vem até as folhas caídas. Sepulte-se no enxurro das frioleiras quanto 13 respirar a perfume dos balcedos e a grata fresquidão da relva luzente,
Começa aí pelo livro de Ruth e acaba aí no pastor Fido. Sede homens, sede reformadores, a sociedade carece de sangue novo, o espírito lateja nas ânsias do absoluto. O nosso Deus não é o Pai que está no céu, o nosso Deus é o infinito. Swedenborg é o seu profeta. Caminhai, progredi, solevantai-vos da terra, sacudi do calcanhar os limos mundanos, quebrai o ergástulo, espedaçai o invólucro que vos estringe, atai as mãos ao vosso vão receio. Soltai o rumo, navegadores do abismo. O amor é uma parvolis efêmera, a saudade um fumo que nos enturva, o entusiasmo uma sobrecitação de nécios. Hegel aperta as nádegas possantes para rir às gargalhadas dos colóquios de Paulo e Virginia. Derroca-se o mundo velho, desmoronam-se os poemas inteligíveis, escalavra-se o vocabulário terreno, que roteia e encancha-se nos largos ombres do Sancho materialão e positivo, e acomete os guaramantas adversários. Arraiam-se os horizontes com os primeiros albures do dia novo, les diables en vão, isto é, desaparecem os cantores pedestres, a imensidade reboa ao galopar de ginetes que se aproximam. Vencemos alarico. Temperem-se os alaudes, afinem-se os psaltérios, e o canto dos bardos glorifique as nossas façanhas. Bárbaros, bárbaros! Diz então uma voz que se chama a consciência. Finalizemos por agora. Traçando estas breves considerações sobre a actual polêmica literária, não tive em mente agredir nem este nem aquele bando, mas simplesmente dizer o que penso a respeito do assunto que se debate, dando de mão a incidentes. Não quis, tampouco, assumir o papel de propugnador de A.F. de Castilho. Tenho para mim que defender-o seria injuriar-o, seria duvidar da robustez 14 de aquele talento. Ele bem sabe que há ateus na arte como os há na religião, homens que negam a divindade. Que se lhes há de fazer? Punir-lhes a descrença com a tortura. Nunca. O crê ou morre é a razão suprema da tirania estúpida. Quando alguém ousa profanar o altar ante o qual deveria curvar-se respeitoso, cumpre admoestar o pagão, e catequizá-lo em seguida. Quem são esses gigantes que ousam escalar o céu, sotopando os montes, e encomiando-se neles com a mais esbagachada pantalonice? Ressurgiram Efialto e Briareu, ou os vulcões espirram no estrebuchar destes filhos da terra. Nada é de certo. Os gigantes dormem, e os deuses permanecem. A serenidade majestosa é o característico destes áltamos. Aplaudo a longanimidade do Ezar Castilho, mas lhe aplaudiria ainda o silêncio completo. Ninguém o maculou, ninguém o feriu, passe a mão pelo rosto e verá que o sente incolume. As belas rojaram-lhe pelos pés, frias e inofensivas. O arcabuz que as despedira não tinha alcance para tão alto. Que há novo em estes acometimentos audaciosos? Estamos, principalmente, em uma época de reação. O fermento da filosofia anda a levedar por todos os lados, a arte sente-se trabalhada pelas ânsias de um parto laborioso. Teremos um Deus ou um murganho. Volvamos os olhos para o Oriente, proclamemos a luz, combatamos a obscuridade, eis tudo. A escola de Coimbra, não façamos questão sobre este vocábulo escola,
parece estar convencida que o belo é o inextrincável, que os gênios devem fazer-se ouvir, como os rios de Ashwan, através dos nevoeiros. Eu creio o inverso, o que Harry fica dito é, portanto, a minha carta de crença literária. Lamento as inteligências que se transmontam como as ovelhas que se trasmalham. Se eu fosse pastor nas letras tresnoutar-me-ia para as encarreirar. Que fazerei lamunde isto? Como adoptar outros alvitres? Este tumulto que se levantou, e que por desgraça tem tomado um corpo desmedido, só pode terminar pelo convencimento. Antes de isso a luta há de padecer do mal de todas as lutas. Quando as armas da razão se quebrarem nas mãos dos combatentes, ficar-lhes-á nos lobe ouso praguejar insultuoso. Não queiramos para nós este recurso. 2 ou 3 mancebos em cujo espírito fez moça a rajada 15 da filosofia, seguiram com ela, fazendo a sua derrota em demanda de novos mundos. Advertiu-os era tarefa de piloto experiente. Fé, ó, não sei se com aspereza, mas ao certo com verdade. Os modernos descobridores sublevaram-se, e feriram o céu com uma celeuma desatinada. Começou então a contenda. Nas éguas que primeiro sulcaram alguns bergantins de pequena guinda, navegam já hoje galeões alterosos. Que significa, todavia, esse pavilhão que tem por mote igual dignidade e independência igual que os sinaleiros do infinito e são ao tope do arvoredo? Quem lhes disse a elas que se lhes quer beliscar no foro íntimo de escriptores? Quem lhes pregou a servidão como o evangelho do poeta? Quem pensa em que as águias tragam ao pescoço um trambolho, como os cães por tempo de vindima? Ninguém, que eu saiba. O que se diz, o que se afirma, o que se protesta é que as teorias ensarilhadas da Alemanha, que vieram até nós fazendo escala pela França, nem lá têm estorroado grandes caminhos para o futuro, nem por cá farão milagre. É que o poeta não tem que jurar a cada momento por Michelet, como os teutões por Hermann, nem deve ensinar a derrubar a santidade das crenças para erguerem esse trono devoluto uma chamerra de 3 lidos, um ideal avariado. O que se diz, o que se afirma, o que se protesta é que a arte, no alto sentido de esta palavra, só deve ter por fim dissipar o que é nuvem, lavar o que é mácula, levantar o que é rasteiro, arejar o que é fétido, alumiar o que é sombra, robustecer o que é anêmico, limpar dos cogumelos do ateísmo risível a planta nascente que se apruma para o céu. Ninguém vos quer enfeudar, ninguém atenta contra a vossa dignidade de homens de letras. Pensas edificar para os séculos e trabalhais para o esquecimento, julgais fazer a luz e amontoais as trevas. A vossa obra é como o abismo de Milton, adungeon horriblium Alcides round, et from those flames no light, bafalher darkness visible. De esta apreciação, deste modo de julgar a nova escola que tende a implantar-se entre nós, tem resultado as vaias descompostas, e as censuras bem cabidas. Desprezar 16 aquelas é dever, aceitar estas prova é de discernimento e de cordura. O afã com que a maior parte dos nossos escriptores, e alguns de primeira grandeza, anda envolvida em esta pugna, diz bem alto aos pachorrentos que ela não é tão frívola como isso. A faísca pode tornar-se incêndio,
como a raiz pode converter-se em floresta. Defendem-se as imunidades da arte como se defendem as da pétrea, os sacerdotes do belo vigiam pelo seu culto. Eu, sem ter vaidades tresloucadas, entendi que poderia vir também a público, não de mitra e báculo, para exorcismar os energúmenos, mas como simples leigo, que, se não destrinça ainda bem todos os mistérios do rito, tem, pelo menos, fé viva na religião dos seus maiores. Fim catálogo cronológico dos opúsculos publicados até hoje sobre a atual questão literária. 1 A.F. de Castilho. Carta ao editor A.M. Pereira sobre o poema da mocidade, impressa no fim do poema. Esta memorável carta de crítica literária é que suscitou a famosa questão que se está debatendo, um volume Brooks. 602 Antero do Quental. Bom senso e bom gosto, carta ao ex-Moésar A.F. de Castilho, terceira edição, Dr. 103 M. Pinheiro Chagas. Bom senso e bom gosto, folhetim a propósito da carta que o ex-Zar Antero do Quental dirigiu ao ex-Zar A.F. de Castilho. Dr. 104 Manuel Roçado. Bom senso e bom gosto, resposta à carta que o ex-Zar Antero do Quental dirigiu ao ex-Moésar A.F. de Castilho, Dr. 105 Eumano da Cunha. Carta em resposta a outra. Bom senso e bom gosto dirigida por Antero do Quental ao ex-Moésar A.F. de Castilho. O incomparável Tradactar dos Fastos de Ovídio, obra em que se faz o confronto de Rômulo e Jesus Cristo, oferecida ao incomparável Duque de Saldanha, Dr. 106 Júlio de Castilho. O ex-Zar Antônio Feliciano de Castilho e o ex-Zar Antero do Quental, segunda edição, Dr. 167 Teófilo Braga. As teocracias literárias, Dr. 108 Antero do Quental. A dignidade das letras e as literaturas oficiais, Dr. 169 Rui de Porto Carreiro. Lisboa, Coimbra e Porto. E a questão literária. A carta do ex-Zar Antero do Quental ante os ex-Zar S. Pinheiro Chagas, M. Roçado e Júlio de Castilho, segunda edição, Dr. 160 10 A Ferreira de Freitas. Os literatos em Lisboa. Poemeto ilustrado por Jerônimo da Silva Mota, bacharel nas faculdades de Teologia e Direito, Dr. 240 11 Amaro Mendes Gaveta. O mau senso e o mau gosto. Carta mui respeitosa ao ex-Moésar A.F. de Castilho, em que se fala de todos e de muitas pessoas mais, com uma conversação preambular por Gaveta Mendes Amaro, Dr. 112 S. de A Bom Senso e Bom Gosto. Carta de Boas Festas a Manuel Roçado, Dr. 113 J. D. Ramalho Ortigão. Literatura de hoje, Dr. 114 Camilo Castelo Branco. Vaidades irritadas e irritantes. Opúsculo acerca de uns que se dizem ofendidos em sua liberdade de consciência literária, Dr. 215 Augusto Malheiro Dias Castilho e Quental. Reflexões sobre a actual questão literária, Dr. 116 Urbano Loureiro. Questão de Palheiro, Coimbrões e Lisboetas, Dr. 117 Ermita do Chiado Garré, Castilho, Herculano e a Escola Coimbra, ou dissertação acerca da genealogia da moderna escola, contendo um esboço rápido e pitoresco da literatura contemporânea, Dr. 118 cf. A literatura ramalhuda. A propósito dos ex-Zar S. Castilho e Ramalho Ortigal, Dr. 119 A.F. de Castilho e J. de Freitas e Oliveira. A questão literária. A propósito do jazigo de José Estevão, Dr. 6020 José Francisco. Os Coimbrões,
questão em que também entra pelos 100 réis, José Francisco, caiador da Rainha do Congo, com uma dedicatória por Diogo Bernardes, Dr. 121 José Feliciano de Castilho. A escola Coimbra. Cartas ao redator do Correio Mercantil, do Rio de Janeiro. Este folheto contém as 3 primeiras cartas, as seguintes formarão outro folheto que já está no prelo. Dr. 122 Eduardo Avidal Guelfos e Gibelinos. Tentativa crítica sobre a actual polêmica literária. Dr. 123 PW de Brito Aranha. Bom senso e bom gosto. Humilde parecer com uma carta do Esmoés Zara F. de Castilho. Dr. 124 Eduardo Salgado. Literatura de amanhã. 2 palavras ao ex-arancheiro do Quental. Dr. 125 Carlos Borges. Pena e espada. 2 palavras acerca da literatura de hoje, de Ramalho Ortigão. Dr. 126 Anônimo Ancheiro do Quental, e Ramalho Ortigão. Dr. 100. End of the Project Gutenberg e-book Guelfos e Gibelinos. Tentativa crítica sobre a atual polêmica literária. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand,
agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears,
or with the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord, detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7
Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.e9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages.
except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.